Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos iniciar a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. A primeira questão que a gente vai trabalhar aqui é sobre a definição da lei de Hess. A lei de Hess fala o seguinte: a variação de entalpia de uma reação depende exclusivamente da entalpia final e da entalpia inicial, tá? Ainda que seja realizada em várias etapas. Então, o que a gente vai realizar a partir disso? Cálculos para você, usando a lei de Hess, encontrar o ΔH. Então, como que a gente vai fazer isso? Na atividade 1, a gente tem o seguinte, ele quer que você considere 1 mol de etanol para reforma, que ele chama aqui. Vai formar 2CO2 e 6H2, tá? Como que eu vou chegar nessa reação? Usando as reações parciais dadas aqui em cima. Essa primeira e essa segunda aqui, tá? Então, eu tenho que manipular aquelas para chegar na que eu desejo. Então, eu vou olhar, eu quero 1 mol de CO2, C2H5OH, tá? Que é o etanol, como reagente. Então, ele tem que estar do lado esquerdo. Vou olhar para a minha equação que traz o etanol aqui. Então, aqui eu tenho 1 mol também de etanol do lado esquerdo, ou seja, nos reagentes. Então, essa primeira equação eu vou só repeti-la, tá? Porque ela está exatamente do jeito que eu preciso ali para o C2H5OH, que é o etanol, tá? Está como reagente e tem 1 mol, então eu só copio a primeira reação. Agora, eu vou olhar aqui para o CO2, tá? O CO2, por que eu tenho que olhar para ele e não para o H2? Porque o H2 ele aparece nas duas reações. O CO2 só vai aparecer em uma, então eu tenho que manipular ele, porque a do H2 vai aparecer normalmente, tá? Olha aqui para o CO2. Ele está do lado esquerdo, do lado direito, como produto, que é exatamente o que eu tenho aqui nessa segunda equação. Então, eu não vou precisar inverter essa segunda equação aqui de reação, tá? Aqui eu tenho 2 mols de CO2 e aqui eu só tenho 1, ou seja, eu tenho que multiplicar toda essa minha segunda reação aqui por 2, tá? Por quê? Porque é o que ele quer. Ele quer 2 mols de CO2, tá? E ali só tem 1. Então, eu tenho que multiplicar tudo aqui por 2, que é o que eu tenho aqui, ó. Ficou 2CO, 2H2O, 2CO2 e 2H2. E eu tenho aqui que o ΔH também foi multiplicado, né? Porque aqui é por mol, então se eu tenho 2 mols, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Ok. Agora eu vou verificar se eu vou chegar realmente, somando essas duas equações, se eu vou realmente chegar no que ele pediu. Então, olha só, aqui eu tenho 1 mol de C2H5OH, e só ele está presente aqui, não tem ele em nenhum outro lugar. Então, realmente eu tenho ele aqui, 1 mol, tá? E a água? A água, eu tenho 1 mol de água na primeira equação e 2 na segunda. E eles estão do mesmo lado, então eles vão se somar. Então, fica 3H2O, tá? E o H2. Aqui eu tenho 4H2 com 2H2, eles estão do mesmo lado, se somam, então vai formar 6H2, tá? E o CO? Eu tenho 2 mols de CO do lado direito e 2 mols do lado esquerdo. Então, se eles têm a mesma quantidade e estão em lados opostos, eles se cancelam. Então, esse aqui vai sumir, vão se cortar. Então, ele não vai aparecer na minha equação final. E o CO2 só aparece na segunda reação. Então, eu tenho 2 de CO2, ele mantém 2 de CO2, tá? E eu cheguei exatamente na reação que ele pediu. Então, para calcular o ΔH agora, basta eu somar os ΔHs das minhas duas equações aqui que eu utilizei para chegar, tá? Então, eu somo 238,3 mais menos 83,6. Só que mais com menos fica menos, então fica 238,3 menos 83,6, que dá 154,7, tá? E aqui eu tenho a atividade 2.
Na 2, ele te mostra 3 equações, então aqui agora é um pouquinho maior, tá? E ele quer que você chegue nessa daqui. Então, eu vou analisar, ó. Eu vou olhar primeiro para o C2H2, tá? O C2H2 está do lado esquerdo, ou seja, do lado dos reagentes. Eu vou analisar na minha equação lá em cima que tem o C2H2. Ele está do lado esquerdo? Está sim, do lado esquerdo, tá? Então, eu não vou precisar inverter. Só que aqui eu tenho 1 mol e lá eu tenho 2. Eu quero 1 mol, então eu vou precisar dividir todo mundo da equação de cima por 2, tá? E foi isso que eu fiz aqui, ó. 2 dividido por 2 ficou 1 mol, 5 dividido por 2 fica 5 meios, 4 dividido por 2 dá 2, 2H2O dividido por 2 dá 1, tá? Então, por isso que eu tive que dividir por 2, porque eu quero 1 mol só de C2H2 e não 2 mols. Vou olhar para a segunda agora, tá? Eu quero aqui o meu H2 em 2 mols, tá? Eu quero ele do lado esquerdo dos reagentes. Vou olhar qual é a equação que tem H2? A terceira. Só que tem 1 mol só. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar todo mundo aqui por 2. Foi o que eu fiz, ó. 2H2O, que lá tinha 1. Multipliquei meio por 2, fica 1O2. E 1 mol de água virou 2 mols de água, porque eu tive que multiplicar todo mundo. E o meu ΔH também ficou multiplicado por 2. Agora, a gente vai analisar o produto aqui que eu tenho do lado direito, C2H6, tá? Onde que está o C2H6? Na segunda equação aqui. Só que aqui ele está nos reagentes, eu quero que ele esteja nos produtos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é inverter essa segunda equação. Então, tudo que é produto aqui vai virar reagente e tudo que é reagente vai virar produto. E outra coisa, aqui eu tenho 2 mols, tá? Eu não quero 2 mols, eu quero um só. Então, quando eu analisar aqui, eu tenho que dividir também por 2. Então, a segunda equação eu tenho que dividir por 2 e ainda tenho que inverter. Então, eu inverti a primeira, ó, passei todo mundo para cá, tá vendo? O CO2 que estava como produto virou reagente, a água que estava como produto virou reagente, o C2H6 que estava como reagente virou produto e a água que estava como reagente virou produto. Então, eu inverti e também inverti o sinal lá, porque quando eu inverto a equação, o sinal tem que inverter. E tive que dividir todo mundo por 2, ó. 4 CO2 virou 2 CO2. 6 águas viraram 3 águas. 2 C2H6 virou 1, porque eu dividi por 2. 7 dividido por 2 virou 7 meios, tá? Então, eu divido por 2 ali. O ΔH, você vai somar agora as suas equações que ele te deu aqui em cima e você manipulou para ver se está tudo certo. Primeira coisa, vamos conferir aqui se deu tudo certo, se eu tenho a mesma quantidade, se eu vou chegar na equação pedida de reação. Eu vou olhar primeiro para o C2H2, eu só tenho um mol dele em todas as equações, então ele já vem para baixo. E o H2, eu também só tenho o H2 aqui, ó, desse lado, só aparece uma vez, então ele está aqui. E o oxigênio, eu tenho 5 meios de oxigênio e tenho 1 mol de oxigênio. 5 meios, gente, é a mesma coisa que 2,5, então eu tenho 2,5 mais 1 mol, eu tenho 3,5 mols de O2 do lado esquerdo. Vamos ver quanto que eu tenho aqui do lado direito. Eu tenho 7 sobre 2, que é a mesma coisa que 3,5. Então, eu tenho 3,5 mols de O2 do lado esquerdo e 3,5 do lado direito. Então, esse O2 vai sumir, vai ser cortado, tá? Agora, a gente vai ver para a água. Eu tenho 3 mols do lado esquerdo. Vamos ver do lado direito. Eu tenho 1 mol mais 2 mols, que vão dar 3. Então, eu tenho 3 mols do lado esquerdo e 3 mols de água também do lado direito. Então, eu posso eliminar a água. Então, corta tudo, tá? E agora, eu vou somar os ΔHs. Ficou esse aqui dividido por 2, fica menos 1.301. Esse aqui, que foi invertido o sinal e dividido por 2, fica 1.561,5. E esse aqui, que foi multiplicado por 2, menos 572,5, resultando em menos 311,5 kJ por mol
Agora vamos para a 3. A 3 são só duas equações, é mais simples, né? Eu vou olhar, eu quero chegar em 2 mols de NO2, 2 mols, tá? Vou olhar ali para aquela equação. Onde tem NO2? O NO2 está na primeira, só que aqui ele só tem ele como produto. Então, eu quero ele nos reagentes, eu tenho que inverter essa primeira equação de reação aqui. Então, aqui inverti, ó. O NO2 agora virou reagente, ele vai formar N2 e 2O2. Se eu invertir a minha equação, eu tenho que inverter meu sinal, tá? Ok, o NO2 já está pronto. Esse aqui, ele quer formar como produto um mol de N2O4. Vou procurar o N2O4, tem um mol dele ali, ele está no produto, então eu só repito a segunda equação. Agora vamos ver se a gente vai chegar no que ele pediu. 2 mols de NO2, 2 mols de NO2, tá? Aqui, N2, um mol do lado direito e um mol do lado esquerdo. Então, vai cortar, vai desaparecer o N2. 2 mols de O2 e 2 mols de O2 em lados opostos. Então, eles se anulam também, vai desaparecer. E sobrou o N2O4 do lado direito. Então, eu cheguei exatamente na equação que eu queria. Agora, somar ΔH1 com ΔH2. Então, fica menos 67,6 mais 9,6 igual a 58 kJ liberados, ou seja, menos 58 kJ, tá? E a 4? A 4, ele te dá essas aqui e pede para que você chegue nessa aqui, no ΔH dessa equação, tá? Então, ele te deu do grafite, a combustão dele, tá? Com oxigênio, combustão completa e a combustão incompleta aqui embaixo. Então, vamos ver na próxima página como que a gente vai resolver isso daqui. Ele te deu aqui, vamos só analisar aqui primeiro. Ele quer que o CO2 esteja do lado direito. Eu olho para a minha equação que tem o CO2. Está do lado direito? Tá. Então, eu vou só repetir essa primeira equação aqui. E o CO? Ele quer que o CO esteja do lado esquerdo, ou seja, dos reagentes. Então, o CO que está aqui como produto tem que virar reagente. Então, eu tenho que inverter toda essa minha equação aqui, tá? Então, eu inverto. Quando eu inverto, fica CO formando grafite mais meio de O2. Como eu inverti a minha equação, eu tenho que inverter o sinal. Lá estava menos 26,4, tá vendo? Menos 26,4. Como eu inverti, agora eu tenho mais 26,4. Agora, pessoal, eu vou conferir aqui se está tudo certo, se eu vou chegar na reação que eu queria. Eu tenho carbono grafite do lado esquerdo e 1 mol também de carbono grafite do lado direito. Vai se anular, tá? Vai sumir. Aqui agora eu tenho 1 mol do lado esquerdo e meio mol do lado direito. Então, 1 mol menos meio vai ficar meio. Só que eu tinha 1 menos meio. E esse 1, que é maior do que o meio, está do lado esquerdo. Então, esse meio vai ficar do lado esquerdo, tá? Porque eu tenho 1 que está do lado esquerdo menos meio do lado direito. Fica meio do lado esquerdo, que é dos reagentes. E aqui sobrou o CO2 aqui. Então, tudo certo, cheguei na minha equação pedida. Vou somar o ΔH aqui, menos 94,1 mais 26,4, que dá menos 67,7 kcal por mol, tá? Então, ΔH aqui é menor que zero, ou seja, a reação exotérmica libera 67,7 quilocalorias, que é a letra C, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, tá? Ou pelo Conexão Escola Web, utilizando o chat em ambos, ou pelo WhatsApp.